Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e importantes das Escrituras, João 19. Usando a nossa fonte de análise, vamos explorar juntos a dor, a majestade e o significado profundo que existe por trás da crucificação. E para começar, vamos pensar nesta pergunta. É uma questão poderosa, que serve de guia para toda a nossa análise. Como é que um ato de violência tão extremo pode ser a maior demonstração de amor da história? É exatamente isso que a gente vai investigar. Certo. Então, vamos ao primeiro ponto. Para a gente entender de verdade a gravidade do que acontece em João 19, é essencial olhar para o cenário da época. A nossa fonte deixa bem claro que não dá para ver esses eventos de forma isolada, sabe? O contexto histórico e teológico é a chave para a gente decifrar o verdadeiro significado de tudo. E aqui a gente já encontra um grande choque de expectativas. De um lado, o povo judeu que vivia sob o domínio de Roma esperava um Messias que fosse um líder político, um rei guerreiro que os libertaria. Mas do outro lado, o plano divino, como a fonte descreve, apontava para algo completamente diferente. Um servo que viria para sofrer e morrer. Esse conflito de ideias é fundamental para a gente entender a rejeição que Jesus enfrentou. Essa citação do teólogo Hernandes Dias Lopes resume perfeitamente a visão da nossa fonte. A crucificação não foi um acidente de percurso, um plano que deu errado. Muito pelo contrário, a fonte apresenta esse evento como ponto alto de um plano divino que já existia desde a eternidade com o objetivo da redenção. Ok, com esse contexto bem estabelecido, vamos entrar na narrativa em si. A fonte divide o capítulo em 3 atos bem dramáticos, 3 momentos cruciais que nos levam direto para o coração da história. E aqui está o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, o julgamento diante de Pilatos. Depois, a cena da crucificação no Gólgota. E, por fim, o sepultamento. Cada uma dessas etapas está cheia de detalhes muito significativos. Nossa primeira parada é no julgamento. E o foco aqui é em Pôncio Pilatos. A fonte não o pinta como um vilão malvado por natureza, mas sim como um homem moralmente fraco. Ele sabia o que era o certo a se fazer, tanto que ele mesmo declara Jesus inocente várias vezes. Mas no fim, ele escolhe o que é politicamente mais fácil. O medo de uma revolta, o medo de perder o favor de César, tudo isso levou a ceder. Seguindo para a crucificação, tem um detalhe aqui que é fascinante. A placa que Pilatos mandou colocar na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi escrita em 3 idiomas: aramaico, latim e grego. Era a língua do povo, a língua do império e a língua da cultura. Quase sem querer, Pilatos estava anunciando a identidade de Cristo para o mundo inteiro. E então, a gente chega a essas 2 palavras, talvez as mais importantes de todo o relato: o último grito de Jesus na cruz. Mas o que elas significam exatamente? Pois é, o ponto central é este. A fonte defende que está consumado não é um suspiro de alguém que foi derrotado. Pelo contrário, é uma declaração de vitória. Significa missão cumprida, a dívida está paga, o trabalho da redenção foi concluído com sucesso. É o ponto final de uma obra perfeita. E, finalmente, o sepultamento. No momento de maior perigo, quando quase todos os seguidores tinham fugido, 2 figuras que a gente não esperava aparecem: José de Arimateia e Nicodemos. Antes, eles eram discípulos secretos com medo das autoridades, mas agora eles arriscam tudo para dar a Jesus um sepultamento digno. A crise revelou a verdadeira força da fé deles. Agora, vamos mudar um pouco o foco, da narrativa para a análise. A fonte destaca algo impressionante. Muitos dos detalhes que parecem aleatórios na crucificação são, na verdade, o cumprimento direto de profecias muito antigas, o que reforça aquela ideia de um plano divino acontecendo. Olha só como as coisas se encaixam. A divisão das roupas e o sorteio da túnica, um detalhe que poderia passar batido, cumpre o Salmo 22. O fato de os ossos de Jesus não serem quebrados, o que era contra o procedimento padrão dos romanos, tem tudo a ver com as leis do Cordeiro da Páscoa, o sacrifício perfeito. E a perfuração do seu lado cumpre a profecia de Zacarias. Segundo a fonte, cada detalhe foi milimetricamente orquestrado. Ok, mas o que tudo isso significa para a gente hoje? A análise não fica só na história antiga. A parte final da fonte foca em tirar lições práticas e espirituais da cruz para a nossa vida aqui e agora. Aqui estão as mensagens principais que a fonte destaca. Primeiro, a salvação está completa, é um presente, não algo que a gente precisa conquistar com o nosso próprio esforço. Segundo, a cruz, que parecia uma derrota, foi a maior vitória. Isso nos ensina a confiar nos planos de Deus mesmo quando estamos sofrendo. Terceiro,
O exemplo de Pilatos é um alerta enorme sobre o perigo de ter mais medo da opinião dos outros do que de Deus. E por fim, José e Nicodemos nos inspiram a ter coragem na fé, especialmente nos momentos difíceis. E essa citação de J.C. Ryle fecha a conclusão da nossa fonte de um jeito muito poderoso. Se a obra está completa, o resultado é descanso e segurança. A cruz se torna não um ponto de partida para um esforço sem fim, mas uma fonte de paz profunda. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se o momento de maior sofrimento da história foi, na verdade, o momento da maior vitória, como isso pode mudar o significado das dificuldades e das dores nas nossas próprias vidas? É um pensamento que pode transformar tudo.